A santa paz de Deus, sou o irmão Marcelo, seja muito bem-vindo ao canal Arca CCB. Estaremos analisando mais um vídeo de falácias daqueles que acusam que nós da congregação não estudamos a Bíblia. É claro que nós não estudamos da forma como eles querem. Vamos analisar o vídeo em questão. A Congregação Cristã no Brasil não promove nenhum tipo de estudo bíblico para os seus membros desde a sua fundação. Porém, será que ela combate? Será que existe alguma proibição em se estudar a Bíblia? E a resposta é sim. Na 36ª Assembleia, que ocorreu lá em São Paulo, no Brás, os anciães mais antigos do Brasil e do mundo deliberaram em reunião que nós não podemos estudar a palavra de Deus em hipótese alguma. Estudar para a vida material, para crescimento da carreira, isso nós podemos fazer, ou seja, estudar livros do mundo, mas estudar a Bíblia, isso é proibido na CCB. Então, meu irmão, se você faz parte da CCB e estuda a Bíblia, saiba que você está em rebeldia. Tá explicado por que estão expulsando o demônio do estudo bíblico, né? Bom, Vitor Melo, infelizmente você é uma pessoa que hoje não faz mais parte da congregação, que virou calvinista, aonde Deus ele escolhe quem vai salvar e quem vai condenar, né? Uma doutrina diabólica, daquelas que você hoje faz parte, e é uma tristeza de saber que você caiu no buraco. Mas vamos então entender o que você nos acusou aí. Você disse que nós, a Congregação Cristã no Brasil, não estudamos a Bíblia. E você, de tanto estudar, você agora criou uma falsa doutrina dizendo que Deus escolhe quem ele quer salvar, que Deus não é amor, que este amor de Deus é um amor parcial. Se é um amor parcial, não é amor, é uma blasfêmia o que você está fazendo. Então agora eu vou mostrar aqui o que está realmente sendo falado ali na 36ª Assembleia Geral, que foi realizado no ano de 1971. Vamos ver. Conforme compartilhei aqui a tela, e obviamente que eu tirei apenas este tópico que foi realizado no ano de 1971, aqui de número 46, aonde aqui é falado: não devemos pregar contra o estudo. Então eu grifei aqui em vermelho para nós ganhar tempo na nossa leitura. Há servos que interpretam como uma proibição de estudo a parte da palavra que diz: e o muito estudar é enfado da carne. Não é proibido estudar. Bom, ouve bem, não é proibido estudar, ok? Agora, continuando. Nessa reunião é dado esclarecimento a todos o que não podemos de poder estudar a palavra de Deus. O que não podemos, tá? Estudar é a palavra de Deus. Essa palavra podemos significa que nós não temos o poder de estudar a palavra de Deus. Vamos entender mais à frente. Quanto ao estudar para ampliar os conhecimentos na parte material, em nossa profissão ou outras atividades, é coisa boa e proveitosa. Quem tem oportunidade de estudar deve aproveitar. Então, como nós estamos vendo aqui nessa parte do tópicos de ensinamento, aqui está dizendo claramente que nós não podemos estudar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela não é estudada como é estudado qualquer outro livro de matemática, de português ou do gênero. O que aqui estamos querendo transmitir é que a palavra de Deus ela deve ser lida, sim, não há pecado nenhum, devemos ter conhecimentos históricos, sim, mas algumas particularidades somente é dado através do Espírito Santo de Deus, não é dado pelo intelecto humano. Agora vamos tentar entender por que foi dado esse tópico, lembrando que cada tópico é sempre dado de acordo com a necessidade de momento. E aquele momento foi no ano de 1971, que na verdade foi uma continuação de alguns problemas que ocorreram até em anos anteriores. E eu vou provar aqui para vocês, então. Então agora vamos para o tópico de ensinamentos de 1964. Que foi aí um problema ocasionado na cidade de Maringá, no estado do Paraná. Olha só o que está escrito aqui, ó. O servo de Deus que atende a essa congregação trouxe-nos a notícia sobre a rebelião. Rebelião promovida por um pequeno grupo de pessoas que eram nossos irmãos, porém se deixaram iludir pelo adversário. Então, vocês estão entendendo aí que houve um problema em 1964, aonde este problema veio causar divisão
né? Ou seja, de pequenos grupos na obra de Deus, tá? E por quê? Olha só aqui agora, ó. Eu deixei grifado em vermelho. Olha aqui, ó. Começar o quê? Estudar o quê? Materialmente. Agora você entendeu aí, ô Vitor? Entendeu a burrada que você está fazendo nesse teu vídeo? A vergonha que você está passando por estar acusando? Aí você estudou tanto que agora você crê num Deus, que Deus ele escolhe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Que desde quando nasceu, Deus já determinou quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Olha só que absurdo, né? De tanto você estudar materialmente, sem a guia do Espírito Santo de Deus. Apesar que os calvinistas, essa doutrina, também eles são cessacionalistas, né? Eles cessaram os dons de Deus, eles não creem mais que tem dom de Deus. Então vamos ver aqui de novo, ó. Começaram a estudar materialmente a Bíblia. A Bíblia, por isso que no tópico, né, posterior aqui, ó, vou mostrar o tópico de 1971, tá? Ali os irmãos continuaram zelando e se preocupando com a Irmandade, dizendo que a Irmandade não pode estudar a palavra, no sentido de querer, através do intelecto humano, resolver o que é do Espírito. Vamos para um exemplo aqui. Explique para mim, então, Vitor, eu te dou agora a chance de você explicar, para não continuar passando vergonha, explique para mim e detalhe o que é sentir a presença de Deus. Vamos lá, explique para nós, explique materialmente o que é sentir a presença de Deus. Explique para nós o que é ter revelação, como que é a revelação, como que funciona, como que isso trabalha dentro de nós. Explique para nós isso materialmente. Vamos lá. Então, pare com essa falácia. Você está passando vergonha. Aqui no tópico de 1964 está claro que teve um grupinho lá que começaram a estudar materialmente a Bíblia, tendo sido tomados por um espírito de engrandecimento. Que é isso que aconteceu quando eu participei de uma live recente de um pastor que ele é tomado de um espírito, né, que ele se acha o dono da verdade porque ele fica estudando materialmente. Nada espiritual esse cidadão tem. Olha aqui, ó, tendo sido tomados por um espírito de engrandecimento que os leva para menosprezar os servos de Deus. E não só isso, esse grupo começou a blasfemar contra a sã doutrina que nós cremos até o dia de hoje. Então veja o absurdo. Agora você entendeu por que saiu este tópico de 1971? Aqui, ó, olha que esse tópico saiu anos depois, porque acreditamos que entre a Irmandade começaram a ter algumas dúvidas. Ué, mas não é para estudar a palavra, então a gente não pode estudar nada? Então, por isso que teve esse esclarecimento. Sim, pode estudar qualquer livros didáticos aí que tem, né, para o seu lado profissional. Pode estudar, mas não pode estudar a palavra de Deus, no sentido de você querer resolver o que é espiritual com o intelecto humano. Já te fiz aqui o desafio, detalhe para nós, escreva para nós utilizando o seu intelecto humano o que é sentir a presença de Deus e como que isso acontece, de que forma que isso acontece. Tá bom, meu querido? Aí sim você pode, então, provar que o teu intelecto humano, ele consegue se sobressair os teus estudos humanos. Desta forma, dentro da Bíblia, você vai conseguir se sobressair. A Congregação Cristã no Brasil, ela se preocupa muito com isso. Por quê? Quando se busca no lado espiritual, quando você começa a sentir as manifestações espirituais, as coisas divinas, você vai ter uma exatidão, você vai ter uma certeza maior quando você for na palavra de Deus e começar a ler a palavra de Deus. Você vai ter uma fé genuína, uma fé bem estruturada para você continuar lendo a palavra de Deus, conhecendo das histórias bíblicas, dos exemplos e das práticas, que isso é o principal da leitura, é nós lermos e colocar em prática. Vou dar um outro exemplo aqui para você, a música. A música não tem que estudar? Sim, a música tem que estudar. Estudar o quê? O modo de colocar em prática o seu instrumento para que o som saia cada vez mais aperfeiçoado,
na presença de Deus. Então é isso, meu querido. Para de falar besteira, que vergonha que você falou. Mas vamos continuar aqui, ó, tá? Uma outra coisa que você tem que aprender, que esses estudos, é isso que ele traz para o homem, tá? Ele traz o quê? Ensoberbecimento. O homem fica soberbo, o homem ele se acha. Eu sei disso, que eu trabalho na área acadêmica. Quantos doutores de teologia se achando melhor que o outro? E quando vai uma pessoa mais simples conversar com eles, são menosprezados. Existem demais isso. Ah, e tem outra coisa aí nessa teologia sistemática que vocês falam, né? Ou algo do gênero. Essa teologia sistemática não é aquela mesma teologia que nós cremos, que nós temos a nossa fé. Nós temos a nossa fé teológica bíblica. A fé teológica bíblica do Novo Testamento nos ensina como que nós devemos fazer, como que nós devemos colocar em prática as coisas de Deus. Nós estamos na igreja para cultuar a Deus, para sentir a presença de Deus, para louvar a Deus e para ouvir da sua palavra. Nós não estamos lá para ficar estudando e tentando concluir algo que às vezes é inconclusivo. Conclua para nós quem é Deus, como que é Deus, conclua para nós e faça a medição da grandeza de Deus. Ou mais simples, faça a medição do infinito. Vamos lá. Explique para nós essas partes. Então, o que nós não queremos cair são nessas enganações humanas, aonde cada denominação religiosa vem com seus estudos dizendo, não, meu estudo está certo e o seu estudo está errado, porque eu faço a teologia sistemática de forma certa e você faz a teologia sistemática de forma correta. E por falar em teologia sistemática, saiba que a teologia sistemática, ela vem com uma regra de estudos. Primeiro você tem que estudar a Bíblia, depois os estudos das igrejas, depois estudos de anjos. Veja que dependendo da religião, da denominação, eles creem de forma diferente referente a anjos, e o estudo da salvação piorou, né? Ainda há denominações que entendem a salvação de uma forma e outro entende da outra. Então, aonde que está essa teologia sistemática? A correta teologia sistemática deveria ser única para todos os homens cristãos, né? Quando eu falo homem, também englobando as mulheres aí, é claro. Então veja que nós não ensaiamos para pregar, nós não fazemos teatro para pregar, ou seja, nós cremos que o Espírito Santo de Deus é quem rege no nosso meio. E essa crença, Vitor, não é você e não é ninguém que vai tirar de nós. E o pior de tudo é quando teve aí um pastor, né? Ou seja, o pastor Martinez, aí, que é um pouco famoso, que diz que em João 14:26, ali fala que a pessoa com intelecto humano, ela está alcançando a Cristo Jesus. Vamos ler então aqui João 14:26? Presta atenção. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Espera aí, ele falou que em João 14:26, ali nós se achegava, né, ao Espírito Santo através do intelecto humano, sendo que João 14:26 não está falando isso. Está falando que o Espírito Santo é que vai se achegar a nós e vai nos ensinar. Então veja essas façanhas que vocês aprendem com essas teologias sistemáticas de Araque, essa teologia sistemática frajunta, aonde criaram um Deus falso, que ele escolhe já desde o nascimento quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Então, portanto, meu querido, eu vou te dar a chance para você se retratar e parar de falar essas besteiras, dizendo que nós, a Congregação Cristã no Brasil, não estudamos a Bíblia. Sim, estudamos, examinamos, mas não da forma como vocês querem, matando os dons de Deus, priorizando o que é da letra e deixando em segundo lugar o que é do Espírito. Pelo contrário, nós, a Congregação Cristã no Brasil, nós cremos e priorizamos sempre o que é do Espírito, porque o que é do Espírito vai nos levar muito mais adiante do que a letra da forma como ela está escrita por vocês, porque nós entendemos a letra dentro do nosso intelecto espiritual,
e não apenas do intelecto material, porque o intelecto material, ele fadiga, ele mata, ele cria doutrinas falsas, mas quando a gente está no conhecimento espiritual, nós estamos sempre próximo de Deus. Fiquem todos na santa paz de Deus e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.